Olá meus queridos, eu sou Tirsnilt e é com grande prazer que eu venho trazer o filme ganhador da grade A. Com 62,5% dos votos, Orca venceu com muita facilidade contra dois filmes dos quais eu ficaria muito feliz de poder falar também. Baseado no livro de Arthur Herzog, Orca a Baleia Assassina foi uma dessas adaptações mal recebidas pela crítica que, diferente de O Enigma de Outro Mundo, não ganhou um status cult com o passar do tempo. No entanto, eu me lembro que esse filme passava muito na TV e eu acredito que, pelo menos aqui no Brasil, ele conseguiu alguns fãs. Do contrário, a enquete não teria resultados tão distantes. Na história, um pescador irlandês chamado Nolan, interpretado pelo Richard Harris, o cara que interpretou Dumbledore nos primeiros dois filmes do Harry Potter, fica obcecado com a ideia de capturar uma orca viva e vendê-la para um desses aquários onde as pessoas exploram os bichos e ensinam truques para eles. Ignorando os avisos de uma pesquisadora e expert nesses animais, Nolan subestima a inteligência das baleias e termina por capturar a fêmea grávida do maior macho do bando. O animal tenta tirar a própria vida no motor do barco, mas não consegue. Ao ser içada para fora da água, a orca termina por abortar um filhote bem na frente deles, despertando a ira do macho que, desse ponto em diante, passa a perseguir o Nolan e faz de tudo para tornar a vida dele um inferno. Parece estranho, eu sei, e na moral, é mesmo. Quer dizer, eu não tenho dúvidas de que uma orca seja capaz de se vingar de alguém. Esses animais são plenamente capazes disso. O problema mesmo é que esse bicho do filme mais parece o personagem do Liam Neeson no Busca Implacável. É simplesmente o mamífero mais ardiloso que eu já vi num filme de animal assassino. O filme não possui absolutamente nada de especial na parte técnica. Ele é bem feijão com arroz em praticamente tudo que se diz respeito à forma como ele foi filmado. Em alguns momentos, a qualidade da imagem também cai sem razão alguma. Como se o editor ou diretor tivesse ficado descontente com algum enquadramento e simplesmente desse um zoom na pós-produção. Além disso, o filme está cheio de recursos extremamente meia-bocas, como aquelas maquetes fajutas e o gelo de isopor. Então com isso, podemos facilmente concluir que Orca foi feito com troco de pão e também teve o pior marketing do mundo. Os posters do filme sempre faziam questão de ter frases ridículas e exageradas sobre o comportamento vingativo das orcas, vendendo Longa como uma obra de terror sobre um monstro marinho, sendo que na verdade o filme é uma história bem depressiva sobre luto e culpa. O resultado de tudo isso, somado com o fato de ter saído apenas 2 anos depois de Tubarão, fez com que os críticos detestassem o filme, o trajando como apenas mais uma cópia caça-níquel do filme do Spielberg. Eles mal sabiam que estava por vir. Enfim, o filme é ruim tanto quanto parece. Sinceramente, ele tá longe disso, e eu ainda acho que os críticos foram desnecessariamente duros com ele. É como se as similaridades com Tubarão tivessem cegado eles para todas as outras coisas boas que Orca faz. Uma das coisas que todo mundo esqueceu de mencionar na época e provavelmente faria toda a diferença se a audiência fosse assistir sabendo, é que esse filme não é um thriller e nem um terror, mas sim um drama. E como drama, ele funciona bem. Alguns personagens são verdadeiramente interessantes e possuem mais do que apenas uma dimensão. O melhor exemplo disso é o próprio protagonista, que demonstra arrependimento desde o primeiro momento quando erra o alvo e acerta a fêmea. Porém, ele entra em negação, principalmente quando tá perto da Dra. Rachel. Ele começa como um cara muito irritante, mas você sabe que no fundo ele se arrepende muito de ter feito aquilo. E mais tarde na história, acabamos descobrindo que ele tem ainda mais motivos para se sentir culpado pela morte da fêmea e do filhote. A trama do filme também é muito boa, mesmo com todo o absurdo da orca Liam Neeson, todo o plot faz bastante sentido e flui muito bem. Por que o Nolan não só vai embora da cidade? Porque ele tá estabelecido naquela cidade e não possui dinheiro para sair de lá. Por que a orca tem tanta influência na vida dele, sendo que basta ele ficar em terra firme e o bicho não vai poder fazer nada? Porque ele e a tripulação dele vivem numa vila de pescadores que também passam a sofrer consequências pelos seus atos. Existe uma cobrança da comunidade para que o Nolan dê cabo do animal antes que ele arruine os negócios. É só uma história estúpida que atribui sentimentos humanos a um animal. Por que eu deveria me interessar por isso? Bem, porque esse animal também é o protagonista da história e sofreu uma verdadeira injustiça nas mãos de um cara muito ignorante. Tudo o que ele faz tem uma justificativa, por mais mórbida que ela seja. E o Nolan possui uma conexão com ele, não é apenas um jogo de gato e rato, uma pessoa tentando sobreviver a um animal assassino como em tantos outros filmes. Os sentimentos quase humanos atribuídos à orca realmente elevam a intensidade da trama. Então, é isso? O filme é uma joia rara, uma pérola mal compreendida da sétima arte? Olha, não é bem assim. Como eu disse antes, ele não é lá muito bem feito, e tirando a trama, não existe muita coisa que chame atenção nele. A orca animatrônica é bastante realista e cumpre bem o papel, mas os closes nos olhos estragam toda a imersão.
Tem também o problema com as imagens de arquivo das orcas reais. Isso não seria problema se não fosse o fato de ter uma diferença muito grande entre as orcas adestradas que aparecem em algumas cenas com as orcas animatrônicas. Essa diferença é a nadadeira dorsal. Entenda, quando uma orca é tirada da natureza e posta em um aquário, a nadadeira dorsal dela fica molenga com o passar do tempo. Isso também pode acontecer com orcas selvagens, mas é relativamente incomum. Então é muito fácil saber quando tem uma orca de verdade em uma cena, porque a nadadeira dorsal dela é torta pro lado. É quase tão broxante quanto estar vendo o ataque de um cachorro em algum filme e em algum corte ser possível ver ele abanando o rabo. Mas pra mim o mais grave aqui é que nenhuma das mortes ou tragédias parecem abalar de verdade os personagens. Pra um filme que tenha empatia com outras espécies como um tema principal, falta bastante entre a própria espécie humana. Sempre que alguém morre, as pessoas não só parecem não se importar, como também não têm um peso na trama. É muito decepcionante. E por fim preciso falar da trilha sonora do Ennio Morricone, que é a coisa mais linda e tocante do mundo. Eu não sei o que seria desse filme sem a música tema dele, o único problema é que ela toca o tempo todo pra qualquer coisa, o que acaba tirando bastante o significado dela. Mesmo assim, é uma senhora trilha sonora e um dos pontos mais fortes do longa. Sabe, eu fiquei bastante feliz quando eu vi que esse filme ganhou. As orcas são os meus animais favoritos, afinal de contas, eu simplesmente sou fascinado por elas. Esse bicho é o mais próximo que vamos ter daqueles velociraptores do Jurassic Park na vida real. Vamos ver se eu consigo dividir um pouco com vocês o meu ponto de vista sobre essas baleias. Vamos começar com o detalhe de que são mamíferos, ou seja, uma dificuldade a mais para a espécie sobreviver, tendo uma estrutura óssea bem menos polida e resistente, por assim dizer, do que os tubarões. Isso sem falar na necessidade constante de ter que subir para a superfície para pegar oxigênio, e mesmo assim esse bicho é capaz de nadar extremamente rápido e prender o fôlego por muito tempo. Não apenas isso, as orcas também conseguem mergulhar a profundidades absurdas sem sofrer nenhum tipo de dano da pressão atmosférica. Elas também têm dentes como navalhas e personalidades imprevisíveis, assim como um primata. Quer dizer, não a parte dos dentes como navalhas, a menos que a gente esteja falando de babuínos. Por serem golfinhos, elas compartilham de algumas características comuns da raça, como o sonar e um comportamento meio... safadinho, se é que vocês me entendem. E como se não bastasse esse bicho ser tão único, ele ainda possui história com os nossos ancestrais. Pois desde os primórdios da espécie humana, os homens morrem de medo das orcas, considerando elas animais sobrenaturais que matavam suas presas com requinte de crueldade. Agora some isso com a inteligência avançada e temos um verdadeiro monstro marinho. Às vezes bondoso e amistoso, às vezes cruel e voraz. E tudo isso porque, de certa forma, as orcas meio que se parecem com a gente. Vamos falar de algumas cenas mais específicas do filme, então já sabe, se não quer tomar spoilers, essa é uma boa hora para ir assistir ele e depois voltar aqui e terminar o vídeo. Como eu disse antes, eu não gosto nem um pouco de como as mortes e as tragédias ao longo da história acontecem sem causar quase nenhum impacto nos personagens. E alguns dos melhores exemplos disso são a morte daquele velho que era meio que um tutor pro Nolan. Ele é levado pra dentro da água e depois disso é citado somente uma vez. Tem também a Annie, que tem uma perna arrancada e o Paul, que claramente tem um caso com ela, não diz absolutamente nada. Ele nem sequer parece querer ajudar o Nolan a caçar o animal. No final ele também acaba morrendo e gera uma reação apenas na Dra. Rachel. Sabe, eu gosto como o final da história meio que fica claro desde o começo e mesmo assim é muito legal acompanhar o desenrolar dela. Nós não sabemos para qual lado torcer porque acabamos por gostar tanto do Nolan quanto da orca e, sinceramente, independente de qual vencesse, eu ficaria satisfeito. Mesmo assim é triste ver que o Nolan não teve a sua chance de voltar para a Irlanda e recomeçar a vida. Aliás, existe bastante significado no animal não tê-lo matado com os dentes, mas sim com a cauda, deixando bem claro que não queria fazê-lo sofrer mais do que já fizera. A morte do Nolan foi mais uma execução do que qualquer outra coisa. Em um determinado momento, o protagonista diz que o animal amava mais a sua fêmea e cria do que ele amou a sua família, provavelmente se referindo ao fato de que ele não quis vingança contra o motorista bêbado que os atropelou. Então é isso, eu espero muito ter feito jus a esse filme. Infelizmente o Richard Harris se arrependeu muito de ter atuado nele e, embora isso seja compreensível, me deixa bem triste saber que o filme não trouxe nada além de desgosto. Se pelo menos o marketing não fosse tão mentiroso, quem sabe a história não poderia ser diferente hoje. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se me acompanhou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Se tá chegando agora no canal, eu te convido a ver outros vídeos. Quem sabe você não se inscreve. Eu vou indo nessa, e até logo.